Sou Cícero Pereira, do canal EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Bom, meus amados, já quero agradecer a cada professor da Escola Dominical que tem feito uso desses slides, desse trabalho que eu tenho feito com todo o carinho do mundo. Esse trabalho é feito com seriedade, oração, e tenho certeza que Deus há de abençoar mais e mais a sua vida. Eu sei que é professor que tem feito uso desse trabalho. Se você está me assistindo aí pela primeira vez, não sabe como é que funciona o meu trabalho, eu sou professor da Escola Bíblica e as minhas aulas ministradas em PowerPoint. São aulas dinâmica, interativa, aulas diferentes, né? Se você ainda não usa esse trabalho, eu quero lhe recomendar a fazer uso desses slides. Deixa aí abaixo o seu e-mail, que aí eu te envio, assim que ficar pronto os slides, eu te envio o seu e-mail para você já estar baixando e você estar estudando. Eu deixo o link também, mas o link só vai junto com o vídeo. E o vídeo sempre demora ficar pronto. Os slides em si, a aula em si, ela fica pronto bem um pouco antes. Mas enfim, se você ainda não conhece, convido a assistir essa aula e você vai ver como é que funciona. De repente será interessante você usar aí na sua igreja. São mais de 14 mais de 14 estados brasileiros que têm feito uso desse trabalho. São centenas de igrejas que têm feito uso desses slides, dessa forma diferente da aula. E tenho visto testemunho, depoimento de professores, de pastores que têm entrado em contato comigo e têm agradecido por esse trabalho. Que Deus recompense meu irmão, minha irmã, cada um de vocês. Eu faço com todo o carinho do mundo, todo amor, e fico feliz aí por esse trabalho simples. Está sendo útil aí na igreja dos irmãos, tá certo? Mas sem demora, vamos para a aula, que é o que interessa. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força, deixe seu joinha, deixe seu comentário. E só para lembrar, esse slide ele é feito em duas versões. Uma versão no tamanho 16:9, que ele é mais padronizado para usar em TV, né, em televisão, e outro 4:3 que você pode usar no seu data show, então ele já vem com ajustes. Eu deixo disponível só o link do tamanho desse aqui que você está assistindo agora, 16:9. Então talvez ele não se ajuste bem no seu slide, no seu data show. Mas deixe seu e-mail que eu mando na outra versão. Você não vai ter problema nenhum aí de ajuste na tela aí do seu data show, tá certo? Se você está usando e você ainda não passou seu e-mail, me passe seu e-mail, que eu, assim que ficar pronto os slides, eu já mando na sua caixa de e-mail e você já tem de antemão aí antes do vídeo, porque o vídeo às vezes demora um pouquinho, tá certo? Bom, mas vamos avançar então, vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre, deixa eu só voltar um pouquinho, vamos falar sobre arrependimento e fé para a salvação. Estamos já na lição de número 9. O texto áureo se encontra em Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verdade prática: o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra no livro também de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 41. Como sempre, eu não faço a leitura para nós não perdermos muito tempo nesse vídeo. Então você pode depois ler na sua revistinha, ou você pode dar um pause no vídeo aí e vai acompanhando aí, tá certo? Mas para que a gente ganhe tempo, vamos avançar. O que é que nós vamos estudar dentro desta aula de hoje? Nós vamos falar sobre 3 tópicos importantes. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre arrependimento, uma transformação do espírito. No segundo, a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. E no tópico 3, o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Introdução. O arrependimento e a fé opera juntamente para
a salvação. E o pecador arrependido, que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, o pecador, quando ele crê no sacrifício de Cristo, o que acontece? Essa fé que ele, digamos assim, está expondo a Cristo, está aplicando em Cristo, ela leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação do pecado, para então ser perdoado e experimentar assim a paz de Deus em seu coração. Então o arrependimento ele é muito importante na vida do ser humano. O pecador arrependido, quando ele abandona a situação que ele está, ele é perdoado de seus pecados, aí ele passa a experimentar a paz de Deus, passa a experimentar a alegria no Espírito Santo, tá certo? Então o arrependimento e a fé é muito importante na vida do cristão. Tópico 1. Arrependimento. Uma transformação do Espírito. Subtópico 1. Definição de arrependimento. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento significa mudança de ideia ou de propósito. Então, arrependimento no Velho Testamento significa mudança de ideia ou de propósito. Ou seja, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração e alma, de acordo com Neemias 1:19, Isaías 19:22. E no Novo Testamento? Bom, no Novo Testamento é o seguinte: arrependimento significa converter-se ou retornar, ou seja, transformação do pensamento, da consciência, das atitudes, mudança do homem interior. Então no Novo Testamento já tem um significado já de mudança interior, de retornar, né? De fazer uma conversão. Então quando a pessoa se arrepende, ela está mudando de direção, tá certo? Isso, o que acontece? O pecador, ele abandona o seu pecado e ele volta-se para Deus, ele abraça ao Senhor, ele agora faz a vontade de Deus, ele abraçou a vontade do seu Criador. Isso é o sentido de arrependimento no Novo Testamento, tem a ver com conversão, com retornar. Quando se passa pelo verdadeiro arrependimento, há uma tristeza sincera pelo pecado praticado. Olha o que diz 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando o pecador ele se arrepende de verdade, gera dentro dele um profundo arrependimento, uma profunda tristeza, e ele se volta para Deus e ele entrega ali a sua vida ao senhorio de Jesus, lançando aí as suas digamos assim, fraqueza ao Senhor. Subtópico 2. O arrependimento na vida cotidiana. O arrependimento nos livra, primeiro, das armas do pecado, da culpa que escraviza e nos tira a alegria de viver. Ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado. Olha só o que diz 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O arrependimento nos devolve a satisfação, a autoestima sadia que resulta em alegria e paz de coração. Então o arrependimento sincero, ele causa em nós diversos benefícios. E um deles é o que? A satisfação, a autoestima, tá certo? A alegria, a paz no coração, a vontade de viver. Tudo isso acontece quando a pessoa ela se arrepende. Existem áreas na vida do cristão que ainda não passaram pelo processo de arrependimento, tá certo? É claro que tem áreas na nossa vida que nós precisamos
nos arrepender, nos corrigir ainda, tá certo? Olha o que diz Hebreus 12:17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. A palavra de Deus, ela aconselha-nos a fazer um autoexame. 1 Coríntios 11:28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que acontece com o ser humano após ele vir para Cristo é que ele tem que, todos os dias, todos os momentos da sua vida, fazer uma alta análise, um autoexame, certo? Para quê? Para ver aonde estamos errando, para corrigir possíveis erros, tá certo? Para percebermos o que sorrateiramente, né, digamos assim, nos contamina. Alguma coisa que venha nos contaminar, nós temos que perceber, nós temos que fazer esse autoexame. Porque em Jeremias ali 17:9 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e perverso, e quem poderá conhecer? Então, às vezes, nós nos deixamos levar pelo nosso coração, e ele é enganoso, diz a palavra de Deus. Então, nós devemos sempre fazer um autoexame, examinar a nós mesmos, não querer corrigir, ver o erro do outro. Não, primeiro devemos ver os nossos próprios erros. Subtópico 3: a ação do Espírito Santo no arrependimento. Bom, vamos lá. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. Olha o que diz João 16:8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Olha só. É o Espírito Santo que faz com que o crente se arrependa, que o crente mude de atitude, mude de direção, de hábito, certo? E as pessoas, ou o cristão, que estão abertos ao mover do Espírito Santo, elas podem o quê? Perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Só assim a pessoa pode perceber, né? Em algumas áreas da vida da pessoa, onde precisa de mudança, tá certo? Por quê? Porque a purificação do pecador por meio do arrependimento é uma condição que precede o batismo no Espírito Santo. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, o ser humano não consegue se arrepender sinceramente, ele não consegue ver os seus próprios erros. Então, o Espírito Santo tem um papel fundamental aí na conversão do ser humano, no arrependimento do ser humano, do cristão, certo? Somente o Espírito Santo pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem. Ninguém mais conhece o coração do homem a não ser o próprio Deus. E o Espírito Santo, sendo ele Deus, ele esquadrilha e conhece profundamente o meu e o teu coração. Então, aonde tem algo de errado, ninguém precisa falar para nós. Nós mesmos sabemos. Porque, primeiro, por causa da nossa consciência. E segundo, porque o Espírito Santo, ele faz-nos percebermos o nosso erro. Tópico 2. A fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Subtópico 1. A fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus. Isso é a fé natural. Mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. Então a pessoa, ela acredita que Deus existe, ela sabe que Deus existe, que tudo foi Deus que fez, que os céus, tal, as coisas, que Deus está no controle de tudo, mas ela não quer aceitar isso para a vida dela, certo? Ela de forma alguma aceita isso. Uma fé intelectual, uma fé que todo mundo tem, de conquista, de que amanhã vai ser outro dia, tal, essas coisas aí, tá certo? Olha o que diz Tiago 2:17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Então essa fé natural, ela é morta, porque ela não tem obra. Ela é uma fé que não crê no poder de Deus, no Espírito Santo, na pessoa de Jesus, tá certo? A Bíblia, ela afirma
que até os demônios eles creem e estremecem diante de Deus. Olha só, Tiago 2,19. Tiago 2,19 assim, ó: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então a fé natural ela não é grande coisa. Essa fé, essa fé natural que é vivenciada pelas pessoas, a pessoa até acredita que Deus existe, que todas as coisas foi Deus que fez, concorda que o sol nasce todos os dias, para quem é bom, para quem é ruim, e que a provisão vem de Deus. Mas o que acontece? Essa pessoa ela não dá, ou quem tem essa fé natural, ela não dá um passo decisivo para Deus, para a salvação. Ela vive a sua vida de qualquer jeito. Ou seja, não está nem aí com as coisas espirituais, não dá muita importância. Então, isso significa que essa pessoa ela tem uma fé teórica, mas não quer dizer que representa alguma coisa diante de Deus. É uma fé comum. E nós que somos cristãos, nossa fé é diferente de uma fé comum. As pessoas podem estar até cientes da vida eterna, mas ainda assim não aceitam o sacrifício vicário de Cristo Jesus para lhes proporcionar salvação. Então esse negócio de morte de Cristo, sacrifício de Cristo, para quem tem a fé comum, isso é loucura, isso é história, isso é conto de fada, não quer levar a sério isso, não quer entender essas coisas. Então essa pessoa está longe da sua salvação, longe de Cristo, porque só a fé em Cristo pode nos levar à salvação. Subtópico 2. A fé salvífica. A fé salvífica não consiste somente em crer em algumas coisas, mas confiar na pessoa de Cristo. Olha só que interessante. Isso é uma fé diferenciada. É uma fé que faz eu entender as coisas espirituais. Não é simplesmente uma atitude, do meu intelecto ou algo, não. É uma fé viva, uma fé em Cristo. Ela é um dom de Deus. Essa fé é um dom que Deus concedeu aos seus filhos. Cujo autor quem é dessa fé? Cristo, tá certo? E vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então essa fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é algo imprescindível para se obter a salvação. Sem fé ninguém consegue ser salvo. Por quê? Porque olha o que diz João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Olha só, é uma atitude do intelecto do coração para com Deus, em que o homem ele abandona a vida de pecado, ou seja, para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo lá na cruz do Calvário. Isso é uma fé convicta. Isso sim é a fé salvífica, que garante a salvação. Não é por obra não, A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, certo? Então quem ouve a palavra de Deus são de Deus. Quem ouve as palavras do Senhor e as pratica, esse tem vida eterna. Subtópico 3. Os benefícios da fé. A fé traz benefícios? Traz sim, nós vamos ver alguns. Vejamos então alguns benefícios. Bom, a fé é a porta de entrada das bênçãos oriunda da salvação, tais como a justificação, os benefícios, a adoção, tudo isso é benefício que provém da fé. A reconciliação, o perdão, a santificação, a glorificação e a vida eterna. Então tudo isso são benefícios que provém da fé em Deus, da fé em Cristo, tá certo? Mas não acabou por aí. A fé também ela abre as portas para a cura das enfermidades, o batismo no Espírito Santo, a vitória contra o mundo, a vitória contra a carne, a vitória contra o diabo. Nos dá também paciência e a proteção contra os dardos inflamados do maligno. Então veja só que os benefícios da fé
eles são abrangentes. Tópico 3. O arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Subtópico 1. Arrependimento, condição para a salvação. Jesus afirmou que para fazer parte do reino de Deus é necessário o quê? O arrependimento, de acordo com Mateus 4,17. Exemplo, nós vemos aqui em o exemplo aqui de Zaqueu, em Lucas 19, eu esqueci de colocar aqui, tá? Mas é Lucas 19. Lucas 19, 9. Então, o exemplo de Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Ele teve o quê? Ele teve o arrependimento genuíno. Ele prometeu dar aos pobres metade de seus bens e devolver ainda 4 vezes mais, caso ele tivesse defraudado alguém, roubado alguém. Então isso é um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento, ele traz benefícios na vida do ser humano. Arrependimento, remorso. Qual a diferença de arrependimento para remorso? Bom, o que é remorso? Remorso é algo momentâneo. E arrependimento é algo que atinge o mais recôndito do coração do ser humano. É algo profundo, é algo que sai de dentro. Não é algo de remorso momentâneo, passageiro. Não. Arrependimento vem de dentro do coração. Arrependimento sincero. O arrependimento ele é diferente do remorso. Não é algo passageiro. É algo que move a pessoa a fazer algo diferente, mudar de atitude, querer ser diferente, fazer algo diferente. Isso é arrependimento. Mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de hábitos, mudança de religião. A pessoa está numa religião e ela agora mudou de religião, veio para Cristo e em Cristo agora ela pratica as obras da justificação, as obras pelo qual o ser humano ou para a qual o ser humano foi chamado. Subtópico 2. No subtópico 2 é assim: salvação por meio da fé. Salvação por meio da fé. A fé é uma condição necessária para se obter a salvação. Sem ela, não se pode crer no sacrifício de Cristo. Olha só. É claro que a salvação ela é pela graça, mas a fé ela é o instrumento que nos leva à nossa salvação, que nos leva a Cristo. A fé é um instrumento essencial, é uma condição necessária para sermos salvos. Efésios 2,8: porque pela graça sois salvos, por meio de quê? Da fé. E isso não vem de vós. Vem de quem? De Deus. É dom de Deus. Então a fé é o instrumento a qual nos leva à nossa salvação. E essa fé ela é um dom que Deus nos deu. Subtópico 3. Arrependimento e conversão. A conversão é uma ruptura com antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. Agora tudo se torna novo, surge outra pessoa nascida de novo. Então o arrependimento ele faz parte do processo de conversão do ser humano, não é verdade? O arrependimento ele nos traz uma conversão daquilo que nós estávamos fazendo. É como se você estivesse indo para um determinado lugar e você mudasse de ideia, se arrependesse, fala, não vou por esse caminho. Você faz uma conversão. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então essa conversão é o novo nascimento. Tem que nascer de novo. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano inteiro, ou seja, o intelecto,
de acordo com Mateus 21:19. O arrependimento ele abrange as nossas emoções, né? De acordo com Lucas 18:13. O arrependimento também ele abrange a nossa vontade, de acordo com Lucas 15, do 18 ao 19. Então, o arrependimento ele abrange toda a estrutura humana, desde a mente, as emoções, né? A vontade, ou seja, seus sonhos, seus projetos. O arrependimento ele abrange todas as áreas. Então, se a pessoa ela era do mundo, fazia as práticas do mundo, agora, claro, ela é uma nova criatura. As atitudes é diferente, as ações são diferentes, as emoções dela é diferente. Agora ela sabe controlar suas emoções. As emoções são controladas, a vontade é controlada. Porque se nós formos fazer as nossas vontades, né, as coisas ficariam difíceis. Conclusão: como nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Ao crer que experimentou, ou melhor, ao crente que experimentou essa conversão, cabe esforçar-se para manter-se afastado do que outrora causou-lhe tanta dor, sendo o motivo de sua perdição. Então, no passado a pessoa praticava toda atrocidade, se drogava, ou seja, usava todo tipo de drogas ilícitas. Hoje, no presente, ele é uma nova criatura. As suas atitudes são diferentes, as suas ações, tudo agora se fez novo. Então, essa pessoa é nova criatura. Quem nasceu de novo tem que ter novas atitudes, né? Temos que andar diferente, em novidade de vida. Bom, meu querido e minha querida, esse foi o resumo desta aula. Espero que o Espírito Santo possa ter te dado graça e que você possa ter aprendido algo da Palavra de Deus. Quero recomendar você, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí seu comentário para que nós possamos melhorar e que Deus possa abençoar a sua vida, todos os professores das escolas dominicais pelo Brasil. Muito obrigado, Deus abençoe, estamos juntos. Se você ainda não entrou em contato comigo e faz uso desse trabalho, entre em contato comigo, deixe seu e-mail para que eu possa te mandar os slides via e-mail e que Deus possa abençoar a sua vida. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino de Deus, se for da vontade